creio que a única coisa positiva daquelas longas horas em frente à sepultura de Kennedy, e as dos 2 filhos que faleceram antes dele, foi o Padre Nosso que rezei em silêncio, como um modesto reconhecimento ao seu trabalho. Pelas 3 da tarde, faminto e meio derrotado, deixei-me cair nos belos e brancos degraus do minúsculo anfiteatro que se ergue na frente das 3 sepulturas. No meu caderno cheio de números, comentários mais ou menos certos e até desenhos das 10 sentinelas que vira desfilar até aquele momento, já só havia espaço para a desilusão. Acho que vou falhar, escrevi. Não sou suficientemente inteligente. Isso, depois de uma daquelas monótonas pausas. A sentinela número se passou a espingarda para o ombro contrário e recomeçou a ronda. Da forma mais tola, atraído, provavelmente, pelo brilho dos botins, comecei a contar cada uma das passadas ao mesmo tempo em que as fazia coincidir com um impropério, prêmio da minha provada incapacidade. 1, 3, idiota 4, imbecil 7, estúpido 20, mentecapto 21, Palerma. O soldado parou. Nova pausa. Rodou. Mudou a espingarda. Nova pausa. E prosseguiu no burro. 12, calamidade 20, passos, bêbado paranoico 21, 21. O último insulto foi substituído por um arrepio. Contei bem. A sentinela dera 21 passos. O meu desânimo desvaneceu-se. Pus-me de pé e voltei a contar. 19, 20, 21. Não me tinha enganado. Aquela nova pista fez ressuscitar o meu entusiasmo. Como pudera eu não notar aquilo antes? Avancei para a corrente de segurança e, relógio na mão, cronometrei o tempo que o soldado levava em cada deslocamento. 21 segundos. 21 passos e 21 segundos. Fiz novas medições e todas, absolutamente todas, davam o mesmo resultado. Que significava aquilo? Tratava-se de uma casualidade. Espicaçado no meu amor próprio, resolvi contar até o mais insignificante dos movimentos da sentinela. Foi então, ao contar o tempo gasto pelo soldado em cada uma das suas pausas, que o meu coração começou a bater mais depressa. 21 segundos. Não pode ser, disse de mim para comigo, tremendo de emoção. Com certeza estou cometendo um erro, mas não. Como se fosse um autômato, a sentinela dava 21 passos em 21 segundos. Parava exatamente durante 21 segundos, rodando e mudando a arma de posição. A nova pausa, antes de continuar, durava outros 21 segundos, e assim sucessivamente. Anotei a minha descoberta e reli a chave do major com especial prazer. A sentinela que vela diante do túmulo te revelará o ritual de Arlington. Não pode ser uma casualidade, repetia eu obsessivamente. Mas por que 21? Que significa o número 21? Com o objetivo de me certificar, esperei pelas 2 últimas rendições da guarda e repeti os cálculos. Os soldados números 7 e 8 comportaram-se exatamente do mesmo modo. Obcecado por aquele número, por pouco não fiquei fechado no cemitério. Com estranha alegria, voltei a refugiar-me no hotel, afundando-me numa infinidade de especulações. Na manhã seguinte, e depois de uma noite praticamente em branco, juntei-me à comitiva de jornalistas. Embora os meus pensamentos continuassem presos ao túmulo do soldado desconhecido e aquele misterioso número 21, optei por aproveitar a oportunidade, que não se repetiria, de visitar o interior da Casa Branca e ver de perto o presidente Reagan, o general e secretário de Estado, e, como era evidente, os reis do meu país. Depois de passar por uma infinidade de controles e verificações, fiquei com os meus companheiros no impecável relvado que se alonga em frente à famosa Casa Branca. Pelas 10 em ponto, e coincidindo com a chegada do rei Juan Carlos e a rainha Sofia, as baterias situadas a umas centenas de metros atruaram o espaço com as salvas da praxe. Alguém, nas minhas costas, fora contando os tiros de canhão e fez um comentário que nunca poderei agradecer devidamente. 20, 21. Virei-me como que movido por uma mola e perguntei. Mas são 21. O jornalista olhou-me muito sério e exclamou, como se tivesse na sua frente um estúpido ignorante. É a saudação ritual, 21 salvas.
De regresso a Marriott, peguei no telefone, disposto a afastar as minhas dúvidas de uma vez por todas. Marquei o 693-11-74 e pedi para falar com Mr. Wilton, encarregado das relações públicas e imprensa no Cemitério Nacional de Arlington. O homem deve ter ficado atônito ao escutar o meu problema. Sou jornalista espanhol e desejava perguntar-lhe se o número 21 está relacionado com algum ritual. O senhor refere-se ao túmulo do soldado desconhecido? Sim. Efetivamente, acentuou o Mr. Wilton, o ritual de Arlington baseia-se precisamente nesse número. Como o senhor sabe, a saudação aos mais altos dignitários baseia-se no número 21. Desculpe a minha insistência, mas tenha certeza. Naturalmente. Ao desligar o telefone, tive vontade de saltar e de gritar. Abri o meu caderno de notas e voltei a olhar a chave do major. Se o ritual de Arlington é o número 21, a segunda frase, chave e ritual conduzem a Benjamin, começava a ter certo sentido. Era claro que a minha chave e o número 21 mantinham estreita relação e que, se eu fosse capaz de descobrir quem ou o que era Benjamin, parte do mistério poderia ficar a descoberto. Mas por onde começar? Era verdade, aquela pequena chave tinha de abrir alguma coisa. Uma vivenda, talvez. As suas reduzidas dimensões, no entanto, não me pareciam que encaixassem com as chaves que habitualmente são utilizadas nas casas norte-americanas. Afastei de momento aquela possibilidade e fixei-me noutras ideias mais lógicas. Teria o major guardado a sua informação em algum banco ou num apartado postal? Tratar-se-ia, pelo contrário, de um armário de depósito numa estação de caminhos de ferro. Só havia uma maneira para decifrar Benjamin: encher-me de paciência e passar, uma por uma, as listas telefônicas, os correios e os guias de caminhos de ferro de Washington. Se esta primeira exploração falhasse, haveria tempo para aprofundar noutras direções. Mas aquela laboriosa busca ia ficar subitamente suspensa por um telefonema. Apesar da minha intensa dedicação ao assunto do major norte-americano, eu não esquecera o tema das fascinantes descobertas dos cientistas da NASA nos olhos da Virgem Guadalupe. Assim que pisei a terra dos Estados Unidos, uma das minhas primeiras preocupações foi telefonar para o México e averiguar se o Dr. Ast Tosman, um dos mais distintos peritos, se encontrava no Distrito Federal, ou se, como me tinham informado em Espanha, podia encontrar-se em Nova York, onde trabalha como professor da Universidade de Cornell. Era vital para mim localizá-lo, para que não fizesse em vão uma viagem à República Mexicana. Naquela mesma manhã de terça-feira, 13 de outubro, pedi à telefonista do hotel que insistisse, pela terceira vez, e marcasse um número de telefone da residência do professor Tosman. E, pelo meio da tarde, como disse, o aviso da amável telefonista ia alterar todos os meus planos. Do outro lado do fio telefônico, a mulher de José Ast confirmaria que o cientista pensava em regressar ao México, partindo de Nova York, na próxima quarta ou quinta-feira. Depois de algumas dúvidas, impôs-se o meu sentido prático e considerei que o mais oportuno era adiar as minhas investigações em Washington. Tosman era uma peça básica no meu segundo projeto e não podia desperdiçar a sua fugaz passagem pelo México. Depois, era eu a única pessoa que possuía a chave do segredo do major, e isto me dava uma certa tranquilidade. E antes de poder arrepender-me, fiz as malas e embarquei no voo 905 da Easter Lines, rumo às cidades de Atlanta e México, D.F. Naquela quarta-feira, 14 de outubro de 1981, ia começar para mim uma segunda aventura, que meses mais tarde ficaria refletida no meu 14º livro. O Mistério da Virgem Guadalupe. É hábito acontecerem-me estas coisas. Durante horas tinha permanecido em frente ao túmulo do presidente Kennedy, incapaz de penetrar no segredo daquela terceira frase na chave do major. Abre os olhos perante John Fitzgerald Kennedy. Pois bem, os meus olhos abriram-se a 10.000 metros de altitude e quando me encontrava a milhares de quilômetros de Washington. Enquanto o avião se dirigia para a cidade de Atlanta, nossa primeira escala, tive a ideia de tentar introduzir o número 21 nas 3 últimas frases da mensagem.
Devo ter perdido a cor, porque a bonita hospedeira da Esther, com ar de preocupação e apontando a chávena de café que oscilava junto da minha boca, comentou, ao mesmo tempo em que se inclinava por cima do encosto do meu lugar. Não gostou do café? Desculpe, perguntei se sente bem. Respondi, voltando à realidade. Sinto-me perfeitamente, a culpa é do número 21. A hospedeira levantou os olhos e verificou o número do meu lugar. Não, desculpe, antecipei-me eu, numa tentativa de evitar que aquele diálogo disparatado acabasse em alguma coisa pior. É que, ultimamente, sonho com o número 21. A moça esboçou um sorriso de cumplicidade, pondo-me a mão no ombro, sentenciou. Já experimentou jogar na loteria? E desapareceu no corredor, convencida, suponho, de que o mundo está cheio de doidos. Por um instante, as compridas pernas da aeromoça conseguiram arrancar-me as minhas reflexões. Bebi o café e voltei a contar as letras que formam o nome do presidente norte-americano. Não havia dúvida. Somavam 21. Aquela segunda descoberta, e muito especialmente o fato de ambos apontarem para o número 21, confirmou as minhas suspeitas iniciais. O major devia ter guardado seu segredo em algum depósito ou recinto estreitamente ligado com a referida cifra e, obviamente, com a chave que me entregara em X. Considerei também a possibilidade de que Benjamin fosse algum familiar ou amigo do major, mas, nesse caso, que faziam em tudo aquilo o número e a chave? Durante a minha prolongada estada no México, estive tentado a fazer uma pausa nas investigações sobre a Virgem Guadalupe e voar até o Yucatán para visitar Laurence.